os segredos por trás dos contos de fadas. Senta aí que eu vou te contar a história dos irmãos Grimm que, sem querer, mudaram para sempre o jeito como a gente escuta contos de fadas. Nada de varinha de condão ou castelo encantado à primeira vista, o que esses dois fizeram foi muito mais profundo e duradouro. Jacob e Wilhelm Grimm. Já ouviu falar deles? Talvez o nome não soe tão familiar assim de cara, mas te garanto, você conhece as histórias. E muitas delas, se não a maioria, vieram das mãos desses dois alemães que decidiram que o folclore do povo merecia ser escrito, preservado e passado adiante. Mas calma, não foram eles que criaram os contos. Eles ouviram, coletaram, editaram e, a partir disso, criaram a coletânea mais conhecida de contos populares do Ocidente. E quando digo contos, estou falando de histórias como Branca de Neve, João e Maria, Rapunzel, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Os Músicos de Bremen, e a lista segue. Mas deixa eu voltar um pouco. Os irmãos Grimm nasceram lá no final do século XVIII, em uma Alemanha que ainda não era exatamente a Alemanha como a conhecemos hoje. Era uma época de fragmentações políticas, ocupações estrangeiras, e o povo buscava uma identidade, algo que unisse as pessoas além de fronteiras e reis. E foi justamente nesse clima que Jacob e Wilhelm começaram a se interessar pelo folclore, pelas histórias que passavam de geração em geração, de boca em boca, de avó para neto, de viajante para camponês. O primeiro livro deles, com o título Contos para a Infância e o Lar, saiu em 1812. Tinha só 86 histórias. Digo só porque, nas edições seguintes, esse número passou de 200. E cada edição que lançavam vinha com atualizações. Eles ajustavam o estilo, mudavam detalhes, suavizavam umas partes aqui, acentuavam valores ali. No começo, o foco era mais acadêmico, era coisa de pesquisa, preservação cultural, mas com o tempo perceberam o quanto aquelas histórias tinham força fora da universidade também. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe: os contos originais eram bem mais sombrios do que a maioria das versões que a gente conhece hoje. Tinham castigo, morte, lições duras. É que os contos de fadas não eram exatamente feitos para crianças. Eles eram contados em fogueiras, em vilarejos pequenos, com o objetivo de ensinar, alertar, preparar. Tinha medo, tinha desafio, tinha moral no final. Os Grimm sabiam disso e decidiram não esconder o lado sombrio da imaginação humana. O interessante é como essas histórias, mesmo tão antigas, continuam ressoando até hoje. Um lobo à espreita, uma floresta desconhecida, uma madrasta invejosa, uma promessa quebrada, tudo isso fala com a gente em níveis profundos. Tanto que estudiosos como Carl Jung e Bruno Bettelheim analisaram esses contos do ponto de vista psicológico. Jung via neles reflexos do inconsciente coletivo. Já Bettelheim achava que essas histórias ajudavam as crianças a lidar com seus medos mais primitivos, mas de forma simbólica. E não é que faz sentido? É curioso também pensar na forma como os irmãos Grimm viam a própria língua. Jacob, por exemplo, era um estudioso da linguística, e criou até uma teoria chamada Lei de Grimm sobre as mudanças sonoras nas línguas germânicas. Eles trabalhavam num dicionário gigantesco da língua alemã, o Deutsches Wörterbuch, que só foi terminado depois que eles morreram. Ou seja, o legado deles não para nos contos. Eles acreditavam que linguagem e cultura andavam juntas, e que preservar as palavras era preservar a alma do povo. A popularidade dos contos cresceu tanto que chegou muito além da Alemanha. A Disney, por exemplo, adaptou várias dessas histórias, dando aquele toque açucarado, com finais felizes e canções pegajosas. Mas quem mergulha nas versões originais dos Grimm descobre outras camadas, mais cruas, mais intensas, mais humanas. Hoje em dia, tem até um movimento que tenta resgatar essas versões antigas, menos romantizadas. Escritores como Angela Carter e Philip Pullman, por exemplo, revisitam os contos com um olhar mais adulto, mais crítico, mais atual. E sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Esses contos falam com todos os públicos, de todas as idades. Pode ser um adulto vendo metáforas escondidas ou uma criança vibrando com a magia de uma história bem contada. O simbolismo é poderoso. A floresta, por exemplo, representa o desconhecido, aquele momento da vida em que a gente tem que sair do conforto e encarar os medos. O vilão nem sempre é só um monstro, às vezes é um desejo destrutivo ou uma tentação. E o herói ou heroína, quase sempre, é alguém comum, como eu ou você, que precisa aprender, cair, se levantar e seguir em frente. Mas olha só, os Grimm nunca quiseram ser celebridades. Eles eram pesquisadores, discretos, focados. Moraram em Kassel, depois em Berlim. Trabalharam em bibliotecas, universidades, estudaram leis. Só que o mundo tinha outros planos. Hoje, centenas de anos depois, o nome deles virou sinônimo de conto de fadas.
Aquelas histórias que eles ouviram em aldeias, ao pé do fogão, ganharam o mundo, as telas, os palcos e o imaginário coletivo. Se você curte esse tipo de universo, histórias antigas, cheias de simbolismo, com camadas profundas que às vezes passam despercebidas, então você tá no lugar certo. Porque eu tô pensando em algo especial. E aqui vai o convite. Se esse vídeo bater 100 curtidas, eu vou preparar uma série de vídeos contando essas histórias dos irmãos Grimm na íntegra, do jeitinho que foram registradas lá atrás. Nada de versão pasteurizada. Vamos juntos explorar o que há de sombrio, belo e verdadeiro nesses contos que atravessam os séculos. E aí, topa embarcar nessa comigo?